Fala, trader. E aí, tudo bem com você? Você já percebeu que, independente do mercado ou do estilo de trading, algumas regras sempre se aplicam? Pois é, muita gente acha que você operar Forex, cripto, ações, futuros, que são mercados teoricamente diferentes, mas as pessoas acham que você opera de forma totalmente diferente esses mercados, que exige abordagens completamente diferentes. Mas, na verdade, os princípios fundamentais do day trading, né, são exatamente os mesmos para qualquer mercado. E hoje é esse bate-papo que eu quero trazer com você. Eu quero falar sobre os pilares para o day trading bem-sucedido. Ou seja, aquelas coisas que funcionam em qualquer mercado, aquelas regras que, se você aprender, entender e colocar em prática esses princípios, você vai operar com muito mais clareza e confiança. Ficou interessado? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender a respeito disso. E aí, trader, eu sou o Márcio Santos e você está no The Momentum Trading. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando por aqui a primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal para que você continue recebendo as notificações, né? Liga o sininho para que você receba os nossos vídeos semanais a respeito de day trading, mentalidade, vídeos operacionais e, claro, deixe o seu like, que é muito importante, que ajuda a gente pra caramba a continuar produzindo esse conteúdo por aqui. Bom, a despeito de toda a complexidade que as pessoas colocam a respeito do mercado, eu quero te lembrar que o princípio básico que movimenta qualquer ativo dentro do day trade, ele não muda, não importa a época, desde os anos de 1800 até hoje. O que movimenta o mercado é comprar e vender, oferta e demanda. E isso não importa se você está operando no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 10 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, no gráfico semanal. Se você está pensando em investir no longo prazo, no final das contas, o objetivo é sempre o mesmo quando a gente está falando de compra e venda de ativos. Você quer comprar bem e vender melhor ainda, ou vice-versa, né? Se você está operando aí na direção contrária da subida do mercado. Então eu percebo que o grande erro da maioria dos day traders está exatamente aí, na concepção de que você precisa ter estratégias totalmente diferentes para você operar os diferentes mercados. É claro que alguns tipos de abordagens realmente variam, afinal de contas, se você tem um mercado que tem uma movimentação num determinado horário, não adianta você querer operar num horário ruim para este mercado. E um exemplo que eu trago aqui do mercado financeiro internacional é o próprio Forex, né? Se você estiver querendo operar o Forex ali entre 18 horas e 21 horas, provavelmente, não importa a técnica que você utiliza, você vai se dar mal, porque é exatamente o horário em que a maioria das bolsas está fechada no mundo inteiro e o mercado ele fica tanto muito mais caro, porque reduz a oferta, reduz a demanda e a movimentação é muito mais dificultada por causa disso. A gente tem uma escassez de pessoas operando no mercado de atividade de day trading e por isso o mercado não tem como funcionar nesses horários de forma produtiva para você que quer fazer day trade. Então, com isso, você entende que cada mercado tem sim suas particularidades, mas os mesmos fundamentos que movimentam o day trading em um mercado funcionam também em outro mercado. Ainda que a gente possa estar comparando o mercado nacional brasileiro com o mercado internacional, que é efetivamente muito melhor, porque ele possui uma quantidade muito maior de circulação de dinheiro, muito mais oferta e muito mais demanda, e isso influencia a movimentação dos preços no mercado. Mas continua existindo a questão da oferta e da demanda, não importa o ativo que você escolha operar. Então, é esta abordagem que o Price Action traz de diferente para você dentro do mercado. Então, se você entende os fundamentos do Price Action, que é a leitura do preço e não a leitura do ativo em si, de ativos diferentes, porque o preço, a movimentação do preço, ela vai acontecer da mesma forma em qualquer ativo. Então, se você entender os fundamentos do que movimenta o preço a cada momento no mercado, se você conseguir entender a psicologia que movimenta o mercado e definir um gerenciamento de risco que funciona para você, então não importa o mercado, você vai poder operar qualquer ativo.
A diferença básica vai ser que um ativo vai se movimentar muito mais e outro muito menos por causa da diferença de oferta e demanda de um mercado e outro. Não dá para comparar um mercado mundial em que o mundo inteiro opera com um mercado nacional onde a gente tem uma restrição de pessoas, de operadores naquele mercado. Você vê que isso é tão verdade que o mercado brasileiro, por exemplo, só funciona de verdade quando o mercado americano abre, porque a gente tem a injeção de dinheiro vindo do exterior, então os operadores internacionais, ainda que não seja a mesma coisa de operar numa bolsa americana, eles também operam na bolsa brasileira. E essa injeção de dinheiro que acontece no Brasil é que realmente movimenta a nossa bolsa nos melhores dias. Eu quero que a gente trabalhe então a ideia, vamos deixar aqui 4 fatores para a gente definir quais são esses fundamentos de operação do mercado, né. Então, o primeiro, eu diria que é o método e a estratégia. O segundo, eu diria que é a psicologia do mercado. O terceiro é a gestão do seu capital e do risco. E o quarto e último, eu vou dizer que você talvez até ache estranho, mas eu colocaria a sorte como um desses fatores aí fundamentais do mercado, mas você vai entender a que isso se refere. Falando de método e estratégia, né, é claro que um bom trader, ele precisa ter um método claro, baseado em quê? Em regras objetivas. Se você opera com uma estratégia definida, então você opera com regras que dizem o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, quando você não tem que fazer nada. Porque se você só pode comprar, vender ou ficar parado observando o gráfico, todas essas questões, essas situações que o mercado coloca para você, elas têm que estar definidas dentro da sua estratégia, dentro do seu plano de operação. Quando eu compro, quando eu vendo, quais são as condições que balizam isso, e quando essas condições não foram atingidas ainda, então eu não posso fazer absolutamente nada. Então isso é ter regras objetivas para você operar. Então, se você operar sem uma estratégia definida, você não está fazendo day trade. Você está apenas fazendo uma aposta. E a verdade é que o mercado se parece tanto com o jogo, né? Você tem os candles o tempo inteiro surgindo na sua tela, colorida, e subindo, descendo, fazendo uma movimentação às vezes muito lenta, outras vezes muito rápida. E é comum você olhar para isso e não conseguir enxergar um padrão definido para você operar. Mas ele está lá, desde que você tenha regras para estabelecer quais são os padrões que você tem que operar. Olha, muitas vezes você não vai operar um determinado momento e o mercado vai andar. Isso é muito comum. Mas a grande questão não é que você perdeu uma oportunidade, é que as suas regras operacionais não estão compatíveis com aquela situação que se apresenta no mercado. E está tudo bem. É normal. Você não tem que operar tudo. Você tem que operar de acordo com uma lógica, um objetivo, você precisa ter regras. E aí eu incluo também as regras de saída, tanto quando você tem lucro e também as regras de quando você perde dinheiro, tá certo? Então essas regras têm que ser definidas no seu plano de trade. Segundo ponto é a psicologia, né, vamos colocar aí que isso a psicologia é 80%, vamos dizer assim. Se a estratégia, vamos colocar uns 10%, psicologia seria uns 80%. Porque essa parte mental é que faz com que você tenha sucesso no day trade, porque é ela que te leva a agir dentro de uma estratégia ou não. Você não tem um patrão para ficar te dando ordens, para dizer o que você tem que fazer a cada momento. Então só depende de você. E para isso você tem que ter um psicológico forte, né. Não adianta você ter a melhor estratégia do mundo, se você não tiver a disciplina para seguir essa estratégia. Vai ser perda de tempo, então você não vai conseguir colocar em prática e não é, não é nenhum professor, não é nenhum livro, nenhum curso que vai mudar isso. Essa questão psicológica, ela tem que vir de você. E se não vem naturalmente de você, ou se você não consegue se disciplinar para isso, então você precisa descobrir quais são as causas de você ter essa indisciplina em relação ao mercado. Recomendo fortemente você fazer uma terapia, procurar um psicólogo e definir o que é realmente que faz com que você não consiga seguir de forma disciplinada o seu plano de trade. Te garanto que isso é muito importante, é fundamental. Eu mesmo já fiz a minha terapia nos anos em que eu tive problemas no mercado e foi importante para que eu conseguisse
é enxergar quais são aqueles gatilhos que me levam a me sabotar, porque o que acontece no mercado é muito fruto de uma autossabotagem. O day trader, ele pensa que está operando contra o mercado, mas na verdade, realmente ele está operando contra si mesmo. Bom, dentro do seu plano de trading tem que estar a sua gestão de risco, a sua gestão de capital. Então não alavancar, excessivamente, porque você não pode definir a sua vida no mercado dentro de um trade. Dentro do seu plano de trading, tem que existir essa questão da perda. Você vai perder dinheiro, não tem jeito. No day trade você tem que perder dinheiro para você ganhar dinheiro. A questão é que no fim de um determinado período de tempo, vamos colocar um mês, você teve mais ganhos do que perdas, e quando você teve essas perdas, elas foram controladas. E quando você teve as suas vitórias, elas obviamente serão maiores do que as suas perdas. Falando assim parece fácil, mas não é. Se você já está um tempo aí no day trade, você sabe que isso é extremamente desafiador de ser alcançado. Então você percebe como tudo está intimamente ligado. A única forma de você fazer uma boa gestão da tomada de risco, uma boa gestão do seu dinheiro dentro do mercado, é se você tiver um psicológico forte e se você tiver uma boa estratégia para você aplicar esses princípios de forma realmente efetiva e prática dentro do mercado. Então, muita atenção para todos esses fatores para que você possa ter realmente a chance de você se enquadrar naquela minoria que consegue performar de verdade no mercado. E como quarto e último fator, a gente falou da sorte. E quem me conhece há mais tempo sabe que em todos os treinamentos a gente sempre fala para os traders, né? No mercado não existe sorte, né? O day trader não tem sorte. Mas o fato é que existe sim um pequeno fator de sorte, mas como isso funciona, né? A grande verdade é que a sorte ela só favorece para quem está preparado, porque muitas vezes você está esperando um determinado movimento e ele vai acontecer, mas por azar não vai acontecer exatamente quando você está ali com o seu gráfico aberto, tentando operar no mercado. Então veja como é que às vezes você tem um pouco de sorte, né, de você conseguir dentro da janela operacional que você escolheu, você ter aquele movimento que você estava esperando. Ele vai acontecer, tá? Dependendo da estratégia que você selecionou para você realmente fazer acontecer no mercado, ela vai acontecer todo dia, os time frames menores principalmente. Só que muitas vezes você vai entrar e você vai ver que as oportunidades que você queria, até em mais de um ativo que você queria, elas já passaram. Fazer o quê? Faz parte do nosso negócio. Você não precisa e não deve se lamentar, porque vai ter aqueles momentos em que você deu sorte, em que você estava no momento certo, na hora certa, você estava no início dos principais movimentos, às vezes em mais do que um ativo, né. Então a verdade é que se você estudou, se você se planejou, então você está sempre em vantagem, porque você está preparado para aproveitar esses momentos em que a sorte aparece no mercado para o day trader. Lembre-se, a sorte só favorece quem realmente está preparado, porque essa pessoa sabe o que fazer em cada situação quando ela se apresenta. O que você não pode é depender disso, tá? Você não pode depender disso. Vai ter traders de livro que você vai fazer, alguns sensacionais, e outros vão ser difíceis, vão ser picotados. Você vai ter que escalar esse trade ponto a ponto, você vai ter que muitas vezes você vai ter que ter paciência. O mercado anda pra caramba num determinado momento, aí você entra, parece que o mercado para. Às vezes ele para, fica lá 20 minutos parado dentro daquele mesmo ponto que você tá, e fazer o quê? Quem tem ansiedade começa a sofrer, né, com isso. Começa a sentir que tomou a decisão errada, ideias ruins vêm na sua cabeça. Por isso que antes de entrar no trade, você já tem que ter o seu planejamento. Eu entro nesse ponto por causa disso, disso e disso. Eu vou sair neste outro ponto com perda por causa disso, disso e disso, é o risco que eu assumo, e eu vou sair neste outro patamar ganhando por causa disso e disso e disso, e é assim, você sempre estabelece os critérios lógicos para você entrar em cada operação. É aí que a sorte vai te favorecer, porque você está preparado para os cenários que se apresentam. Então, para você se proteger das incertezas, a gente volta lá no ponto um. Você precisa ter um bom plano de trade que cubra o quê? As possibilidades, para você definir ações claras,
para cada uma delas, tá certo? É um erro muito comum para os iniciantes do mercado não conseguirem enxergar que ele não está preparado para o inesperado. E, gente, se você está há algum tempo no day trading, o inesperado ele vai acontecer. De repente, o mercado pode pular, né, de situação, porque aconteceu uma notícia, uma guerra começa, de repente você tem um presidente de um país que influencia uma determinada moeda, ou até a economia inteira do globo, como é o Donald Trump, por exemplo, né, quando tem suas falas. E isso ali vai mudar totalmente o mercado. Às vezes você está no mercado altista e o mercado desaba de repente. Por isso que é importante você estar preparado, até mesmo para essas coisas que são inesperadas. Controle do seu dinheiro, gestão de risco. Não coloque todo o seu dinheiro dentro do mercado de uma única vez. Se você tem um determinado capital, divida esse capital e coloque apenas uma parte dentro das suas operações. Isso aqui, nós estamos tendo uma visão de day trade, tá? A visão do investidor claramente é diferente, né? Porque ele tá com seu capital todo aplicado em diferentes ativos, mas ele tá posicionado no mercado. Afinal de contas, a visão dele não é de curtíssimo prazo, né, é uma visão de mais longo prazo. Agora nós, eu, você que estamos visando o day trade, a gente tem que estar preparado para que coisas estranhas aconteçam, né, e por isso você precisa ter sempre a noção de proteger o seu capital. Então não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você está disposto a perder e se isso faz sentido dentro do seu gerenciamento de risco e financeiro. Os melhores traders que existem no mundo, eles não se surpreendem com as coisas que acontecem no mercado, porque eles já viram tanta coisa diferente acontecer. De 2008 para cá, quem está aí no mercado já viu tantas crises mundiais se sucedendo. Nós tivemos aí a pandemia de Covid, coisas inesperadas acontecendo no mercado. E como exemplo, eu deixo para você aqui a questão do petróleo, né, a gente teve situações em que o petróleo estava com valor negativo, ou seja, você tinha que pagar para você vender o barril de petróleo no mercado futuro. Eu nunca tinha visto isso. E confesso, às vezes você nem está preparado para você nem tem roupa para um evento desse, né. Mas, como eu já vi acontecer, eu sei que é possível sim, um ativo de repente chegar a ficar negativo. A gente teve quedas bruscas de moedas ou subidas estrondosas e, enfim, se você está dentro do mercado e você não quer passar por isso, desculpa, você está na profissão errada. Você vai passar sim, e isso faz parte do nosso negócio, é a gente esperar pelo inesperado. E se você tem mais paciência para estudar, né, você pode voltar a analisar os cenários e você vai ver o que já ocorreu, como o mercado se comportou em cada situação, e você vai ter essa noção muito mais aprofundada, tá? Estudar sobre o mercado, estudar sobre o passado do mercado é sempre importante. Por isso que você estudar vendo operações, entendendo a lógica daquelas operações dentro do que você quer fazer, se você quer estudar price action, você tem que pegar um trader de price action e analisar as operações do que ele vem fazendo ou do que ele já fez para você entender a tomada de decisão. Isso é muito importante, você ter esse banco de dados mental dos padrões que podem se repetir no mercado. Então, por quê? Com o tempo, você vai começar a enxergar o mercado de forma mais automática, sem precisar tomar decisões impulsivas. Você sempre vai tomar decisões dentro de uma determinada lógica. Se você não tem ainda essa bagagem de operações que você possa rever, que é importante você estabelecer uma rotina de gravação das suas operações, para que você possa rever e entender onde você errou e onde você acertou, eu deixo para você, a dica, né. A gente tem um produto dentro da Momento que é o Price Action Legacy, são todas não são todas, mas são 300 sessões de trading completas que a gente fez no passado. A gente gravou tudo direitinho lá e você pode ter isso tudo disponível dentro de um único pacote, tá. Vou deixar aqui o link, tá na descrição do nosso vídeo também, vai estar aqui no card, para que se você tiver interesse em adquirir esse pacote com mais de 300 sessões de trading, todas explicadinhas, sessões de perda, sessões de ganho e o porquê de cada tomada de decisão dentro do price action, tá lá disponível para você usufruir da história acontecendo na frente dos seus olhos. Bom, e para encaminhar nossa conversa para o final, quero te lembrar que dentro das suas situações operacionais,
Existem momentos em que você tem que adicionar nas suas operações. O que que significa adicionar? Quer dizer você aumentar a posição. Ah, Márcio, então quer dizer que eu vou aumentar o meu risco? Sim, você vai aumentar o seu risco. Mas esse aumento de risco tem que ter uma lógica. Nenhum grande trader opera sempre com o mesmo tamanho de posição. Você precisa ter tamanhos diferentes para que você possa adicionar e aumentar a possibilidade de você lucrar. Quando você tem é igual no poker, vamos dizer assim, quando você tem uma mão boa, você tem que arriscar mais. Quando você vê que existe um trade em potencial e esse trade tem um potencial alto de lucratividade, porque ele vai dando sinais que aquilo pode realmente aumentar a possibilidade de ganhos, a sua estratégia tem que ter possibilidade de você adicionar nesta posição para que você possa ganhar muito mais. Isso vai ser importante quando você tiver os momentos de perda, porque na perda você não vai adicionar perda, né? Você geralmente quando você perde integral. E às vezes quando você ganha parcial. Então tem que ter uma forma de você n não deixar de adicionar quando o mercado está favorável para o seu trade, quando aquela posição ali vai te render mais dinheiro e vai compensar aquelas perdas que você obviamente vai ter, tá. Então saber quando você pode adicionar e como adicionar a uma determinada posição é essencial para você aumentar a sua lucratividade, tá. Então como é que você determina isso? Como você ajusta isso na sua estratégia? Primeiramente é determinar com antecedência. Eu, por exemplo, dependendo do setup que eu opero, eu sempre vou operar com 2 a 3 adições dentro desse setup. Então o mercado faz o seu primeiro movimento de entrada, o mercado dá um segundo movimento que me indica que ele pode ir adiante, eu vou adicionar. E às vezes ele dá um outro momento em que ele mostra que pode ir mais ainda, então eu vou adicionar um pouco mais ali para poder eu ganhar também mais. E assim também eu faço os escalonamento das minhas saídas parciais, tá. Então você precisa definir o que é o momento em que você pode ser mais leve, vamos dizer assim, no seu trade, e aquele momento que você pode ser mais agressivo, que o mercado está mais movimentado e que você tem chance de você ganhar mais. Como eu disse, sempre que você puder, você tem que fazer, tem que ter essas regras claras, porque vai compensar as perdas eventuais que você terá. Então você não pode tomar essas decisões no calor do momento. Tem que ter uma lógica. Ah, o mercado permitiu uma entrada, ele fez um pullback, por exemplo, de volta para um nível de suporte ou resistência, né, e aí quando ele supera de novo aquele nível ali, volta para a tendência que está vigente, que você está operando, aí você faz uma nova adição. Tudo isso tem que estar dentro, obviamente, do seu plano. Então, trader, se você quer realmente ser consistente no day trade, você precisa dominar esses princípios que a gente citou aqui para você. E se você está começando do zero, se você está um tempo batendo cabeça, o que eu te indico realmente é o seguinte: domine uma única técnica do price action, faça com que ela aconteça para você no mercado, e aí sim depois você vai mais adiante em novas possibilidades que o mercado e o price action possibilitam a você. E se você não tem nenhuma em mente, você quer uma boa dica para você, a gente tem aqui o nosso livro, né, o Reversões Lucrativas no Day Trade, onde você vai operar reversões que acontecem todos os dias, sem exceção, em todos os ativos do mundo, acontece do mesmo jeito. A gente vai te ensinar como é que é, passo a passo, para você sair do zero, colocar essa estratégia em prática, fazer a gestão dela e todos os pormenores para você ter sucesso com ela. Tenho certeza que você vai gostar. Este livro está disponível aqui no link que você está vendo ou também aqui no card. E detalhe, se você quer ler este livro no Kindle, a gente também tem a versão do Kindle. Este livro surgiu a partir de um treinamento online que a gente também tem disponível e você pode adquirir com um bom desconto, inclusive, dentro da proposta do livro físico, você vai ter a opção de você adquirir o desafio que a gente fez, reversões lucrativas, tudo gravadinho, online, passo a passo. Não perca essa oportunidade de ter um livro. Tá aqui, ó, como você pode ver, foi escrito realmente com muito carinho. É um livro bem pequeno para você ler, você vê que é bem fácil de você ler e de você colocar em prática esse que é um dos melhores setups que a gente já operou no mercado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários qual é desses pilares que a gente comentou aqui que você acha que você precisa melhorar. E se você quiser mais conteúdos como esse,
Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com aquele seu amigo que também está precisando saber mais sobre day trade. E eu quero deixar aqui para você, do lado, mais 2 vídeos que podem te interessar bastante a respeito de mercado financeiro, day trade, mentalidade e operacional. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.